está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 29 de abril de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. Bom dia especial para quem tá acompanhando a gente no Facebook, ó. Acompanha a gente que hoje a live vai ser inteirinha do programa, viu, JR? Muito Você bom. vai poder acompanhar aqui os nossos debatedores. O pessoal tá bonito aqui na mesa hoje, você viu? Quem tá bonito na mesa? Todo mundo. Todo mundo? Especialmente a Leinha. Não, eu tenho impressão que você deve estar falando da Léa Mendonça. Você já viu a camisa dos meninos? Eles não estão com a camisa bonita? Ah, então camisa bonita, é diferente de tão bonito na mesa. É o que? JR, deixa eu explicando. Não, tô falando, sou sincero, os meninos transparente. Estão muito bonitos. Você tá falando da Léa Mendonça, a cantora e pastora Léa Mendonça, a escritora novelista Léa Mendonça. Ela é da prateleira de cima, ela faz o que eu comi aquele dia lá na casa dela, naquela live que nós fizemos lá mesmo? Você comeu tudo. Não foi pra ver, não. Você comeu tudo. Ainda levou pra casa, Mas o que eu foi pedi no negócio mesmo? Da Copa, do Cafofo 93. Era uma branco, aquele negócio branco. Manjar! Ele pediu e nós fizemos pra ele, com as mexas e tudo. É, e o nós aí você entendeu, né? E ele comeu, que eu lembro o que ele comeu tudo que tinha lá. O nós fizemos foi o seguinte, eu pedi e ela fez. É esse que é o nós fizemos, entendeu? O nós fizemos, eu pedi e ela fez. Tava muito bom, tava sensacional. A nossa live hoje, então, programa inteiro, você acompanhando a gente aí pelo Facebook. Aproveita e compartilha aí na sua página, diz, Debate 93 começou. Diz pro outro, o outro vai falar pro um e você vai acompanhar a gente aqui durante o debate todo. E no 968038319. Eu tava lembrando aqui que esse dia aí foi o dia da Copa do Mundo. Foi o dia que o Brasil perdeu a Copa. Foi. Ele agora vai ficar com já na cabeça. Nós ficamos conversando lá, né, Leinha? Fizemos lá, foi a equipe da 93. Quem mais foi? Quem mais foi com a gente? Claudinha, Alexandre. É por isso. E foi a Claudinha foi pra ver a Alessandra, minha amiga. Agora eu entendi. A Cláudia foi. Vai dizer então que a culpa foi da Cláudia. Ela tá, daqui a pouco ela entra, tá? Menina, a coisa mais maravilhosa é torcer junto com o JR. Não é? Ficou nervoso? Ele fica irreconhecível. Olha só, intriga. As irmãzinhas tricotando. Saiu. As irmãzinhas tricotando. O vídeo até foi interrompido, tá vendo aí? Voltou. Aí a gente... Deixa eu até avisar o pessoal, o vídeo sai e volta, gente. É por causa da internet, hoje o dia tá meio assim, meio assado. Então fica firme aí, né? Até porque... E a audiência continua aqui, subindo. Isso aí, subindo, você mudou o assunto porque eu não queria continuar, mas a gente já entendeu. Não é isso, não. Tem nada a ver. Leinha Mendonça tá no programa de hoje. Olha aí, ó. Que é isso? Quem botou essa música aí, minha gente? Olha aí. Muito bem, ó. É das antigas, hein, ó. Tem gente que não entende o modo de Deus agir. Quando Deus está trabalhando, vai tentar interferir. Muito bem, tá aí também o pastor Jonas, o pastor Júnior César. Exatamente. Todo mundo aqui, são esses que estão bonitos no programa de hoje. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a companhia dos nossos ouvintes e dizer que temos que começar o programa. Temos, e aí pra começar eu tenho que avisar que 968038319 é o WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa dando a sua opinião também na live, mas pelo WhatsApp você manda o nome do seu pastor e o nome da sua pastora que estão fazendo aniversário hoje.
ou que fizeram ontem, porque aqui na segunda-feira a gente comemora a vida de quem fez aniversário no domingo e na segunda faz como o nosso ouvinte Josué, ele tá aqui sentadinho. Dá um tchauzinho ali, Josué, pro JR saber. Hoje é aniversário dele. Ô, Josué, ele falou pra mim, hoje é meu aniversário, Marcela. Trouxe o quê? Vim comemorar. Trouxe bolo? Trouxe as irmãs. Trouxe as irmãs para participarem do culto com a gente aqui. Muito bom. Hoje é aniversário do pastor Timóteo, paizinho do Cid. Um beijo, que é uma figura queridíssima, pai de muitos filhos. Ele devia ser Timóteo Abraão, que aqui tem muitos filhos. Meu Deus, é uma multidão. Sensacional. Tudo talentoso, né? Todos eles talentosos. Mas os pais cantam muito. Papai e mamãe cantam muito. Os filhos cantam. Eles são sensacionais. Tem voz bonita. O Cid canta muito, cara. O Cid deveria cantar mais vezes, entendeu? Ter mais oportunidade. Muito. Porque tem gente que a gente dá oportunidade e a pessoa não aproveita. Não vem que não tem, que eu não vou cantar, não. Tchau. 11h11 aqui na 93 FM. Você já está ligado no debate. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, o nosso tema 01 do programa de hoje. Planejei trair a minha esposa. Até o último instante eu tive a oportunidade de voltar atrás, mas eu não fiz isso. Confesso que tudo o que fiz foi consciente. Existe perdão para o pecado premeditado? É normal sentir prazer ao pecar? Quando o pecado é chamado de iniquidade? Como ficar livre do pecado e da iniquidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação no nosso debate 93 de hoje. Pastor Júnior César, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes e debatedores também. É sempre uma alegria estar aqui nessa rádio. JR, me preocupa bastante o fato do ouvinte estar extremamente focado na questão da esposa, simplesmente, né? O problema talvez não esteja na traição premeditada em relação à esposa. O problema esteja na razão que ele teve para isso. Porque o que acontece, JR? O pecado realmente ele traz prazer. Mas o nosso prazer deveria estar em Deus. Então, na realidade, a traição da esposa, a premeditação é um desdobramento de uma vida que não está se dedicando a Deus, de uma vida que não tem prazer em Deus. Então, tratar a questão da esposa, né, da traição da esposa, sem tratar primeiro o relacionamento da pessoa com Deus, é como se você estivesse trabalhando em cima do efeito e não da causa. Porque o pecado, na realidade, ele acontece quando a gente já está se desvinculando daquilo que agrada a Deus, né? Nós temos que buscar em Deus o nosso prazer, a nossa alegria e não substituir isso que deveria estar em Deus com qualquer outro tipo de coisa. Então, digamos que eu entendo que o que aconteceu em relação à esposa é como se fosse já a evidência, né? O sintoma de uma enfermidade que já está lá dentro, né? A gente precisa investir na vida com Deus, porque é só investindo na vida com Deus, é só estando na presença de Deus, em contato com a palavra de Deus, amando a Deus, tendo prazer em Deus diariamente, que a gente vai conseguir se livrar desse pecado que nos rodeia. Pastor Jonas Mendonça, muito bom dia, seja bem-vindo. Como pensa o senhor esse assunto? Meus pais, JR, todos os nossos queridos debatedores, nossos irmãos que estão aí pela internet acompanhando, pela live, uma análise bem inicial, a gente precisa detectar que quando você planeja a questão de você estar buscando fazer algo, e quando ele diz que planejei uma traição à minha esposa, isso demonstra nitidamente que ele não estava na presença, sob dependência de Deus, porque quando você conhece Jesus e quando Jesus faz morada na sua vida, você passa agora a fazer as coisas que Deus quer que você realize. E ele deu brecha, ele se ausentou da presença de Deus. É a única
palavra que eu posso pensar nesse momento para expressar. Porque na ausência de Deus, na ausência da ação do Espírito Santo em minha vida, eu então abro brecha para pensar em outras coisas que não agradam a Deus. E a partir daí a traição, ela começa quando eu iniciei o meu planejamento. Ele já traiu, antes mesmo de ter cometido o ato. Então eu preciso entender que nós estamos num mundo de pecado e que neste mundo de pecado nós não podemos dar brechas para nada. Então eu necessito estar na presença e sobre dependência de Deus. É uma palavra que a gente usa muito lá na nossa igreja: eu sozinho não consigo. Nós estamos em meio a uma guerra, uma luta, uma batalha, e eu sozinho não consigo. Eu preciso de Jesus em todo tempo, sobre todas as circunstâncias. Eu preciso mesmo, a palavra diz, fugir da aparência do mal. Ele pode até vir, mas nós estamos na couraça que o Espírito Santo nos concede. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pastora Leia Mendonça, nossa Leinha, como trata esse assunto? Leinha, bom dia, bem-vinda. Bom dia para todos, muito bom estar aqui mais uma vez. Bom, ele planejou trair a esposa. Esse planejar, né? A gente não precisa planejar, sem planejar a gente já erra. Você imagina planejando. E aí eu vejo uns 2 pontos muito fortes aqui. O primeiro é a falta do temor a Deus, e o segundo, falta de amor à esposa. Porque uma coisa é você cair, né? Existem pessoas que por um momento de tentação, viu alguma coisa, ficou tentado por aquilo e acabou caindo, mas se arrependeu. É uma coisa. Agora, planejar, trair, é porque não tem um pingo de amor, não tem um pingo de respeito, não tem um pingo de consideração. Foi tudo consciente. E pecado é errar o alvo consciente. Pode ser até que a gente peque por sonho, né, por pensamento. Eu, pelo menos, eu peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa se eu pensei alguma coisa, se eu sonhei alguma coisa que eu não lembro. Eu faço isso. Tem gente que acha que é besteira, mas eu faço isso. Agora, o pecado consciente... O apóstolo Paulo disse assim: maldito homem que sou, o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer eu não faço. Quem me livrará do corpo desta morte? É por isso que a gente precisa ter comunhão, intimidade, dependência de Deus todo o tempo, para a gente não cair em tentação. Então, no caso aqui, ele não apenas pecou, ele planejou o pecado, né? Mas isso não quer dizer que não haja perdão para ele, porque a Bíblia diz que se houver arrependimento para qualquer tipo de pecado e abandono da prática, então alcançamos misericórdia. Olha, quando o nosso ouvinte traz pra gente esse relato, ele nos ajuda a identificar que ele teve a oportunidade de repensar a sua atitude. E aqui talvez seja o grande ponto, porque se houve planejamento, eu acho que dificilmente, raramente a pessoa tropeça do nada, tropeça sexualmente. O cara é infiel, assim, olha, eu tava andando na rua, tropecei, traí você. Em geral tem ali uma aproximação, tem um bababá, que negócio todo. Mas aí ele teve a chance de dizer assim, eu não irei. E aí essa é a fala dele, quando ele diz eu não irei e ele foi. Ou seja, ele teve a chance de parar e dizer assim, eu não farei isso, mas ele fez, consciente, planejado, estruturado, era o que ele queria. Ele fala, inclusive aqui, confesso que tudo que fiz foi consciente. E aí, a pergunta dele é: existe pecado para o perdão premeditado? E é muito importante que a gente tenha os cuidados com relação a isso, porque eventualmente pode haver perdão, mas isso não elimina as consequências, né? E eu quero ouvir a opinião dos queridos debatedores. JR, claro. Eu vou falar algo. É claro, a maioria do pecado, né? É consciente. É consciente, a pessoa sabe o que está fazendo, sabe que está errando, mas a carne está tão aguçada. O que é pecado se não dá comida para a carne? É essa nossa batalha diária, constante. É a nossa luta contra a carne. Mas ainda que o pecado tenha sido premeditado,
Se ele se arrepender, porque essa é a condição sine qua non para o perdão, é arrependimento e abandono do pecado. Se você não confessa o seu pecado, se você não se arrepende, não tem prosperidade para esse tipo de pessoa. Ali Provérbios 28 vai dizer isso. Agora, se há arrependimento, gente, quem é que não peca? Pecamos todos os dias em função da condição que nós nos encontramos. Talvez a grande dificuldade é que nós não temos, às vezes, entendimento que nós estamos num mundo de pecado. Então, por isso a necessidade de vigilância, por isso a necessidade de consciência de que eu necessito me posicionar diante do Senhor. A colocação que o JR menciona, eu preciso atentar-me porque as coisas podem estar acontecendo, então eu preciso estar sob dependência do Senhor. A estratégia de arquitetar é algo proveniente do nosso inimigo, não é proveniente do nosso Deus. Então, aquilo que a pastora Léa Mendonça mencionou de forma clara, eu não estou sob dependência, eu não estou buscando a presença do Senhor. Agora, perdão, quando Jesus estava à cruz, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele estava ali declarando, naquele exato momento, que desde já ele estava perdoando a todos. Eu preciso me apossar desse perdão dado por Jesus, pelo Pai a Jesus, falando por intermédio de Jesus na cruz. E é imprescindível que ao pedir perdão, eu novamente não cometa o mesmo erro. Então, abandonar. A resposta para essa pergunta, biblicamente, ela é um pouco simples. Basta o ouvinte ler 2 Samuel 12, que ele vai ver a mesma coisa. O posicionamento de Deus, o posicionamento de Natã e o posicionamento de Davi. Porque Davi fez a mesma coisa. Ele premeditou, planejou uma traição, e depois de ter planejado a traição, ele planejou um homicídio. Sim. Fez tudo isso. E a resposta de Davi, quando Natã o confronta, é prostrar e dizer: pequei contra o Senhor. Eu vou morrer. Natã diz: pecou mesmo, mas o Senhor te perdoou e você não vai morrer. E as consequências vieram depois, ok? Então, assim, é uma história muito parecida. Agora, JR, eu volto a enfatizar isso, né? Biblicamente, para o crente, o nosso relacionamento principal é vertical. A Bíblia incentiva isso. Você ama a Deus com toda a força, com toda a alma, e um desdobramento disso, tão importante, é o quê? Amar o próximo. Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o desdobramento disso, as coisas. Entende? Então, buscar a Deus é o princípio. Quando eu estou em Deus, eu me relaciono melhor comigo mesmo, eu acabo tendo um autoconhecimento e, ao mesmo tempo, eu também faço com que esse amor, essa relação que eu tenho com Deus, ela se desdobre num relacionamento com o meu próximo. E aí a minha esposa, ela é minha próxima. Eu poderia dizer que eu estou dentro dessa esfera vertical também, horizontal também. Eu só consigo ter uma noção mais clara de mim mesmo e das pessoas que me cercam a partir do momento que eu me relaciono com o divino, né? Tem um pastor amigo meu que ele disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim: quanto mais próximo do divino, mais humano você vai ser. Mas quanto mais distante do divino, mais próximo do animalesco, mais próximo do instinto, né? Mais próximo da irracionalidade você está. Então nós precisamos nos aproximar de Deus. Esse é o foco. Não adianta confessar, não adianta você simplesmente dizer assim: não, eu confesso que eu fiz isso premeditadamente. Se você não ajustar sua relação com Deus, vai fazer de novo. Vai fazer de novo. E outra coisa, ele pergunta se é normal sentir prazer no pecado. O pecado é dar comida para a carne. O pecado sempre vai trazer prazer para a carne. Ele vai adoecer o espírito, ele vai machucar o espírito, mas a carne vai estar alimentada com prazer, com alegria. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos fazer morrer a natureza humana. Isso significa matar. A gente precisa fugir
Tem gente enfrentando o pecado, indo pro ambiente, pro universo do pecado. O crente foge. Então eu gosto muito desse versículo de Colossenses 3. Fazei morrer a vossa natureza humana. E fazer morrer significa matar. Todo dia eu tenho que matar meus desejos carnais. E isso eu só consigo em comunhão com o Espírito Santo. Essa é a excelência do Evangelho. É nos ajudar a fazer isso. Porque não adianta que o pecado não vai sair da nossa vida. Não adianta estar na igreja cantando, pulando, dançando, que o pecado vai fugir. Não, ele vai bater a porta todos os dias. O mal bate a porta, mas cabe a nós dominá-lo, é o que está ali escrito no capítulo 4 de Gênesis, né? Então, esse debate hoje está sendo maravilhoso porque tem gente brincando com o pecado. E quem brinca com o pecado fere a sua relação com Deus. Quando o pastor questiona de que nós temos que estar numa condição vertical, as pessoas querem inventar outros caminhos. A pastora Leia fez uma menção muito interessante. Eu não preciso buscar outros caminhos. O nosso caminho é Jesus. Jesus já nos mostrou, já concede-nos os meios para que nós, em percorrendo o seu caminho, nós consigamos obter, porque ele venceu a morte. Então, se continuarmos na nossa condição humana, neste mundo de pecado, nós viveremos as coisas naturais a este mundo, os percalços produzidos pelo pecado em razão de nossa natureza carnal. Então eu preciso estar em Cristo, eu preciso me afugentar por completo das coisas que estão neste mundo. A minha condição vertical me proporcionará, em razão de Jesus habitar em mim através do Espírito Santo, aquilo que aos meus olhos físicos, humano, não me parece ser bom, ser modificado, porque Cristo está em mim. Habita em mim o Espírito do nosso Jesus. O Espírito Santo está em mim. Então nós mudamos, modificamos. Então nada dá-nos legalidade, primeiro para que pequemos. Nada dá legalidade para que planejemos o pecado. Nada nos concede legalidade para que nós arquitetemos ações para justificar o lugar onde nós nos encontramos, porque a palavra do Senhor nos apresenta. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nós estamos em meio a uma geração corrupta e perversa. E aí ele chama-nos a atenção para que nós brilhemos como astros reluzentes. Então a palavra do Senhor, ela está mostrando-nos qual é a condição que nós nos encontramos nos lugares onde nós estamos hoje. Então requer que nós, à luz da Escritura Sagrada, nessa verticalidade, como bem o pastor mencionou, nós consigamos vencer as adversidades, porque o Senhor nos proporciona tais situações. Quanto ao perdão, a palavra do Senhor, ela é muito objetiva. Quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está mostrando nitidamente que ele nos considerar meios para que vençamos as adversidades. E ele já estabeleceu perdão para nós. Então eu preciso confessar, e aí, como bem o colega mencionou, mas eu preciso me arrepender. Exatamente. E quem me proporciona essa condição do arrependimento é a pessoa do nosso Deus, através do seu Espírito Santo. Então, a questão do pecado, eu comparo ao relacionamento do dependente químico com as drogas, né? Então, fazendo uma comparação, né? A droga vai gerar prazer a princípio, depois euforia e depois que acaba uma profunda depressão, culpa, entende? Então eu vejo os estágios do pecado também ocasionando isso, né? O prazer, a euforia e depois uma profunda culpa. Agora, para você lidar com as drogas, porque as drogas causam dependência e o pecado também causa dependência. Então você precisa mudar os hábitos. Você precisa substituir maus hábitos por bons hábitos. Você precisa mudar o meio. Porque não adianta você estar num meio que vai te incentivar à prática desse pecado. Então você tem que mudar isso, tem que mudar a sua postura em relação à vida, você tem que mudar a forma de lidar com as coisas. Se você não fizer isso, né, você não vai conseguir, você vai continuar praticando as mesmas coisas. Vou perguntar uma coisa a vocês, queridos. Uma de nossos ouvintes diz o seguinte: que tipo de pecado vocês acham que devemos fugir? Podem esclarecer, por favor? Porque afinal tudo é pecado. Qual que é o mais grave que nós temos que matar
pergunta aqui a nossa querida ouvinte, a quem eu agradeço pelo carinho da sua audiência, participando com a gente no Face. Pecado significa errar o alvo. E a gente só sabe qual é o alvo lendo a palavra de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado nos afasta de Deus. Pecado é alimento da carne, é o desejo carnal. Então, quando a gente está em contato com a palavra de Deus, a gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Quando a gente vive pecando, a gente ainda nem nasceu de novo, porque a gente pode ser até pecador, mas a gente não tem prazer no pecado, a gente foge do pecado. A gente sabe o que entristece o coração de Deus. E a palavra de Deus todo o tempo nos mostra o que afronta a santidade de Deus, o que acaba com o nosso relacionamento com Deus. Então não existe pecado grande e pecado pequeno. Tudo é pecado. A gente precisa fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus. A resposta ao nosso querido ouvinte é exatamente essa. Quando eu me coloco na presença do Senhor, como você acabou de mencionar, eu não vou encontrar o maior ou o menor pecado. Eu vou ter a alegria de estar sob dependência e o Senhor me conduzir em meio a esse mar caudoloso. Um adultério e uma mentira, uma disseminação de contenda, uma fofoca na mesa da cozinha, é tudo a mesma coisa. Então a gente tem que fugir de tudo. Exatamente isso. No meu caso, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Mas é claro que a Bíblia ela fala sobre o que é pecado e não tem pecadinho nem pecadão. Mas, como eu falei, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se conhece. Então, a gente consegue ter uma noção dada por Deus daqueles pecados que para você são mais fáceis de cometer. Que você está mais fragilizado diante deles, ok? Então, é como comida. Se você colocar na mesa para mim um pote de manteiga ou margarina, seja lá o que for, cara, não tem problema nenhum para mim. Eu não vou nem chegar perto. Pode ser que pro outro sim. Mas se você colocar um prato de farofa, irmão, eu vou tropeçar, porque farofa pra mim eu como com qualquer coisa, né? Então é mais ou menos isso. No meu caso, né, eu confesso isso porque Deus tem me trabalhado. No meu caso é simples, é ego, entende? Qualquer coisa ligada ao ego pra mim é perigoso. Né? É perigoso. Eu tô mais fragilizado diante disso e eu tenho buscado em Deus não cair nisso daí. Na sua verticalidade com o nosso Isso Deus. que o reverendo falou é muito sério, porque o que para mim eu posso tirar de letra, né? Para outra pessoa aquilo ali é uma coisa séria. Então a gente sabe o que nos afasta de Deus. A gente sabe a inflamação da nossa carne, qual é a inclinação dela, a gente sabe. Olha, a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Se é para fugir da aparência, quanto mais do mal, né? Imagina do mal. E o mal? O mal, corra do mal, ouvinte amado. E aí, esse registro é interessante que o ouvinte está contando aqui, que aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, de que ele planejou um ato de adultério. Mas antes dele, eu digo isso aqui, que pela graça de Deus ele fez uma oração. Entendeu? E com a oração, eu não posso continuar fazendo isso. Ou seja, a oração que ele fez, por algum motivo, por alguma questão, o conduziu ao arrependimento. Então, antes que ele cometesse aquele ato, ele se arrependeu. Agora, biblicamente, ele já cometeu o ato. Ele planejou. Então, não é apenas o não ato. É o perdão de verdade, tudo e de tudo que isso representa, as consequências que isso tem, especialmente para sua mente. Todo cuidado com isso é pouco, ouvinte. Não alimente isso. São 11h33 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Estamos transmitindo hoje o programa inteirinho na live do Facebook, transmitindo ao vivo aqui com essas imagens extraordinárias de Jonas Mendonça, Júnior César e Leia Mendonça. Hoje nós estamos aqui com a família Mendonça, né? muito Bate bem aqui, representada. Mendonça. Nós tivemos Você sabia, que... JR, que Mendonça é um dos nomes nobres? É? Olha, eu não sabia, Mendonça. mas eu sabia que Leia Mendonça é nobre. Bate aqui.
Aliás, ontem eu fui cantar numa igreja. Aliás, todas as igrejas que eu vou, quase todas, o pessoal tem que falar de você, né? O pessoal diz assim, Leia, eu amo quando o JR te chama de Leinha. Então faz isso agora, por favor. Leinha. Oh, meu Deus. Essa é a nossa Leinha. Nós estamos transmitindo ao vivo e essa interação pra gente é muito legal, essa interatividade, né? Muito legal. E o WhatsApp tá bombando aqui também, com várias histórias. A gente continua discutindo aqui os nossos temas, a participação dos nossos ouvintes continua pelo WhatsApp 968038319, no Face também dá para você colocar a sua opinião aqui na nossa live. São 11h35. Olha, nessa última semana, o caso do padrasto que torturou a enteada de 13 anos com um pedaço de fio elétrico, um cabo de vassoura e uma cinta, acabou voltando a se tornar público por causa aí da decisão dos desembargadores da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça lá em Santa Catarina de manter a condenação dele, que é de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aí inicialmente aberto. E em depoimento à polícia, esse padrasto disse o seguinte: talvez eu tenha exagerado um pouco, mas o que eu fiz para educá-la. O magistrado do caso afirmou que, no entendimento dele, é muito difícil supor que alguém que agride com tapas, cintos, fio e cabo de vassoura tenha apenas se excedido nos meios de correção educacional, sem almejar aí um intenso sofrimento físico. E aí a gente pergunta, você conhece casos assim, em que, em nome da correção, os pais exageram e acabam agredindo os seus filhos? E qual é o limite entre correção e agressão? Qual o padrão bíblico de educação dos filhos, sem exagerar, mas também sem se omitir? Pastor Jonas Mendonça, eu vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse tema, meu querido. Eu creio que a palavra do Senhor chama-nos a atenção que nós corrigimos a quem amamos. E a expressão bíblica que leva-nos a esse contexto já nos apresenta os limites. Não é? A correção, ela não pode ser precedida de um espancamento, de uma tortura. A palavra do Senhor não nos concede, não nos ratifica para uma situação como essa. Eu vou corrigir com palavras, eu posso corrigir com cerceamento de algumas coisas, não é? Hoje nós temos algumas situações dos nossos meninos, das nossas crianças, dos nossos jovens, vou cortar lá a internet, vou fazer algumas outras ações, mas nunca, e inclusive a própria lei chama-nos a atenção, primeiramente a bíblica, segundo a própria lei dos homens. E, via de regra, quando você se depara com uma postura como essa, você vê uma família doente, alguém que é um abusador, porque não é uma correção, isso é um abuso. É uma pessoa iracunda também, cheia de ira. Cheia de ira, e a Bíblia Sagrada chama-nos a atenção de qual a maneira que nós devemos nos portar com relação a isso. Agora, eu creio que a maior dificuldade que nós nos deparamos é que nós estamos com as nossas igrejas, com muitas pessoas dentro desses contextos. E nós necessitamos não somente apresentar a Bíblia, mas socorrermos estas pessoas que são vitimizadas por esses abusos, essas pseudo-correções que têm machucado, que têm destruído, porque você leva isso para o resto da vida. Então há uma necessidade de atentar-se para isso com muito cuidado, apresentarmos a palavra e, ao apresentarmos a palavra, lembrarmos que em momento algum a palavra nos ratifica para tal gesto, mas acima de tudo nós temos a possibilidade de vencermos isso com a palavra, com a Escritura Sagrada. Eu sou de um tempo, né? Não sou antiga, mas eu sou de um tempo que os pais levavam muito ao pé da letra aquela passagem bíblica que fala sobre educar o filho com vara, e no lugar da vara eles educavam, entre aspas, com um pedaço de pau, com cinto, com fivela do cinto. E muitos filhos chegavam na igreja, às vezes, machucados, né? Com hematomas horríveis, porque os pais, eles não educavam, não disciplinavam, porque educar com vara significa disciplinar, educar, dar forma ao filho, né? Mas não machucar. E eles achavam isso. No passado tinha muito isso. Dentro da igreja tinha muito isso. E eu tinha uma amiga que ela passou a odiar os pais por causa disso, por falta de entendimento. A agressividade não ensina nunca.
É uma maldade uma criança de 2 anos levar um tapa na cara, né? Chegar na escola toda marcada por causa de agressividade dos pais. Isso não educa. O que educa é exatamente o que foi falado aqui pelo pastor Mendonça. É a conversa, é dar norte, é esclarecer, porque muitos pais nem esclareciam, nem conversavam, né? Era só a surra. E por que eu estou sofrendo isso? Porque tem que sofrer, não tinha uma explicação. Então, graças a Deus que hoje a coisa diminuiu bastante. Então, quando a gente vê um quadro desse, um homem chegando ao ponto de machucar uma menina de 13 anos com fio elétrico, cabo de vassoura. Antigamente tinha paz que pegava pedaço de pau e jogava em cima. Gente, eu não posso ver isso como amor, como vontade de educar, disciplinar, né? Isso é horrível. E a pessoa ainda pegar só 2 anos e ainda por cima em regime... Mas aí nós Não, esse homem tinha que ficar preso. A correção física na Bíblia, eu acho que não dá pra gente negar isso. Agora, a gente não pode esquecer que a disciplina na Bíblia, ela sempre visa o quê? Visa o acolhimento, visa a correção. Então, assim, disciplinar não é maltratar, né? Disciplinar não é torturar. A disciplina, ela anda lado a lado com amor. Tirar sangue da criança. Eu acho que o primeiro caminho que a Bíblia aponta, e eu acho que é o principal, é o caminho da afetividade, é o caminho do relacionamento. A gente instrui a criança andando com ela no caminho e falando com ela. Falando ao deitar, ao levantar, quando estiver sentado à mesa. É assim que você vai passar valores para o seu filho. Agora, a gente não pode negar que vivemos tempos também muito difíceis. No sentido de que, por exemplo, se você tem 2 filhos, seus filhos se atracaram dentro de casa, você for lá só apartar a briga e, de repente, na força de tirar os 2, você deixou um marcado, isso hoje é considerado maltrato. Então, é complicado. Existem. Eu acho que existem casos e casos, entende? Mas eu acho aí, que nós vivemos pastor, uma época... você desapartar 2 filhos e acabar marcando... Isso daí não foi uma agressividade, não foi uma violência. Acho que não está dentro do contexto. É porque eu tô dizendo as circunstâncias são complexas, de quem olha, gente. Né? Existem pessoas que são complicadas. Existem adultos que são muito violentos. O cara é bravo. A mulher também tem mulher muito brava, violenta, agressiva. Tem pessoas que estão fora daquele negócio que se chama de normal. Normal, só vocês 3. O resto, entendeu? Não é normal. Agora, existem também aqueles que, por exemplo, a menina de 13 anos, certo? Eu já tomei conhecimento de casos em que, por exemplo, o filho, o enteado, estava usando droga. E aí foram 557 conversas, e aí, numa dessas aí, a pessoa extrapolou. Entendeu? Sentou o braço e tal, aí é um absurdo, continua sendo um absurdo. Mas veja, tem que olhar o outro contexto, lado. Mas neste caso aqui, voltando a este caso especificamente, um cara quando pega um fio elétrico... Meu Deus. Esse caso é um absurdo, JR. Quando ele pega um cabo de vassoura uma cinta. E aqui... e a cinta... é aquela coisa que ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. O que ele quiser. Justifica para um lado, conta um caso, conta uma história, etc, etc. Não tem como justificar. A disciplina é um outro assunto. A disciplina, ela é necessária, ela é fundamental, ela é equilibrada, ela é saudável e você precisa caminhar várias milhas. E tem gente que só aplica esse texto para os de fora. Para os de fora. A Bíblia diz que a gente deve perdoar, que a gente deve caminhar uma segunda milha. A Bíblia nunca diz que pais são perfeitos, que pais não erram. A Bíblia nunca diz que pais não podem chegar para os seus filhos e dizer assim, me perdoe porque eu errei, o erro foi meu, eu extrapolei, eu exagerei, sem justificar, porque eu tô nervoso, cadê, blá, blá, e já era. Qualquer pessoa que peça perdão a alguém justificando, talvez não esteja realmente arrependido do que está falando. É verdade. Não é verdade? E outra coisa, quando você vai bater no filho na hora da ira, você vai machucar.
Pode ter certeza. Então, nessa hora, não pega pedaço de pau, não pega vara, não pega nada. Porque na hora da ira, você fica fora de si. E você acaba machucando, não é hora de falar. Então, chama depois. Quem é que eu estou corrigindo, seja verbalmente, seja fisicamente, quando eu estou fazendo isso? Biblicamente, eu deveria estar corrigindo a mim mesmo, porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, aquilo que eu for fazer com a pessoa, né, tem que ser algo que eu gostaria de receber. Você gostaria de apanhar de fio, de vara, de uma série de coisas? Na verdade, aquilo ali foi momento, entendeu? De ira, e ele então, jogou a ira toda em cima do filho. Eu não sei não. Aquele negócio de fio elétrico, né, Ney? Eu acho que não é ira, não. A impressão que é doença mesmo. Metodologia. Eu acho que é doença mesmo. O método que ele tem, isso é uma coisa de doida. Agora, o que você espera? Você espera que a pessoa, com o tempo, ela aprimore, com o tempo ela fique mais equilibrada, com o tempo ela amadureça. Até pode ter uma pessoa que vai responder dessa forma, mas na imaturidade. Mas quando chega a maturidade, o que você espera de uma pessoa madura, Marcela? Que os brasileiros com mais de 50 anos esperam ou temem. O que você deixou para falar este assunto depois que o Gilberto Ribeiro entrou no estúdio? Você deixa de ser implicante porque eu vim mudar o tema. Por que você pediu, deixou esse tema? Inclusive você falou o quarto tema. Para quando o Gilberto Ribeiro entrasse no olha, vou te contar. Isso acontece sempre. Outros temas aqui. Por quê? Entendeu? Por que será? Tenho outros temas aqui. Por que será? Por que será? Fala para mim. Fala pra mim, por que será? Porque será não. Eu tô obedecendo ordens, entendeu? Tá bom, Gil? Beleza? Bora. Qual é o tema? Então, olha só, não é nem a baixa aposentadoria, nem o alto custo dos planos de saúde, tampouco a solidão, nem a pobreza e nem a doença que os brasileiros com mais de 50 anos temem. Aí, Gilberto. Segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva, 25% dos brasileiros nessa faixa etária, eles têm medo de se sentirem feios. Ei, Gilberto. Tem medo. Você tá ouvindo, Gil? Ele tá te zoando. Eles não querem, eles têm mais medo da feiura do que da Gilberto pobreza. Não tem esse medo. Gilberto não tem esse medo. Já acostumou. É verdade, gente. Já acostumou. Peraí, o microfone avisa, Léo, que o microfone deve estar desligado. Só o seu tá funcionando. Avisa ela pra mim. Olha só, segundo o autor do estudo, essa talvez não seja só uma questão de vaidade, como a gente é levado a pensar inicialmente, mas seria aí uma preocupação com preconceito com relação àqueles que envelhecem. As pessoas têm medo de sofrerem preconceito. E aí a gente pergunta aqui, né? A pesquisa diz que a pessoa tem mais medo de ficar feio que pobre. E você tem mais medo da pobreza do que da feiura? E quem sempre foi feio? Quem sempre foi feio tá acostumado. O cara tá falando, não, rapaz, eu tenho medo de ficar pobre. Mas essa é uma pesquisa que aparentemente ela apresenta uma ideia muito supérflua, né? De uma coisa boba assim, mas quem tá ouvindo a gente sabe. No fundo sabe quais são os seus medos. Nós nunca vamos dizer que o medo é de ficar feio. É muito raro. Só uma pessoa muito sincera vai dizer, não, eu tenho medo de ficar pobre, de ficar sem dinheiro e tal, mas no fundo, quanto tempo a gente gasta para ficar bonitinho? Quanto dinheiro as pessoas investem? Então, tem que conectar essas coisas para ressignificar isso aqui, para identificar se de fato nós estamos, no fundo, na busca da beleza, né? Que isso faz parte da nossa vida, como uma busca real. Quantos casos de meninas bonitas que acabam morrendo porque querem ficar mais bonitas, fazendo aquelas operações, aqueles procedimentos e tal. Quer ver? Tudo isso é muito complexo. Dizer para você que está no Face, travou, daqui a pouquinho volta, tá acompanhando a gente aí. Pois não, Léa Mendonça. Nós vivemos num tempo de ditadura da beleza. Existem pessoas aí com 60 anos fazendo operações para poder ficar com cara de 20 anos. Existe muito isso, é verdade. Agora, eu ainda não tinha ouvido falar sobre essa estatística do medo de ficar feio, porque tem muita gente feia aí, entendeu? Tem gente feia. O mundo tem mais gente feia do que bonita. E hoje, as cirurgias, né, estão
tentando melhorar um pouco as pessoas. E elas pensam que estão ficando bonitas, mas estão ficando feias. Se você der uma olhada, hoje em dia as pessoas acham que aquele bocão assim, deixa bonita. Aqueles cílios que parecem cílio de camelo também acham que isso é bonito. Aquele unhão imenso, tudo tem que ser no exagero. Eu não sei o que está faltando nas pessoas, elas não se aceitam mais como elas são. Agora, eu ainda não tinha visto essa estatística do medo de ficar feio. Eu já tinha visto a estatística, inclusive está no meu livro também, é o medo de envelhecer. E só quem faz 50 anos é que sabe como é tratado no ambiente quando você passa de certa idade. Então é por isso que as pessoas começam a gastar. Elas começam a ficar com desejos insaciáveis de ficar novo o tempo inteiro, porque a ditadura da beleza tem levado pessoas a esse calabouço emocional. É por isso que nós estamos numa live hoje, né? Para mostrar que só tem gente bonita aqui, não é verdade? Agora, esse final de semana aconteceu algo interessante, Leia. Nós estávamos dentro de um determinado ambiente onde as pessoas tinham que adentrar a esse ambiente e, de repente, quando me aproximei, a pessoa falou assim, o senhor. Aí eu fiquei olhando para o lado, para a esquerda e para a direita. Ele disse, o senhor mesmo. Eu falei assim, o que foi? Não, porque numa determinada idade você não precisa entrar na fila. E eu particularmente assim, poxa, mas eu não me sinto nessa condição. Será que é por conta dos cabelos que já começaram a ficar, né, perderam? E olha aí, que o senhor não tem nenhuma ruga. Não é verdade? Então, eu fiquei exatamente surpreso como ela estava atenta, aquelas pessoas, ainda estou novinho, 55,7, né? Por favor. Por favor, o senhor não precisa enfrentar a fila. Considerando a eternidade, né? 57 é pouco, verdade. O Júnior. Aí o Júnior. O Júnior é que engana geral. E o Júnior, o seu neto mais novo tem quanto tempo? 3 anos. A mais nova não, mais nova vai fazer 1. 1 ano. E o mais velho? Os mais velhos vão fazer 3. 3 anos. Esse menino aqui, essa criança feio, aqui. Porque parece um bebê Johnson. Olha o rostinho dele. Pensei que tivesse 20 e alguma coisa. Essa criança é gato. Avô de novo. Aí, ó, essa criança é gato. Essa criança engana a gente aqui, achando que é menino. Os pais já botaram o nome dele de Júnior, que dá a impressão que é novo, né? Júnior. Gente, olha, reverendo, eu achava que você tivesse aí uns 29. Não, mas você tem quanto? 40 e poucos, né? Eu tenho 46, vou fazer 47. Deus, não parece, não. E assim, é interessante isso, porque eu só me dei conta da idade quando eu pensei na minha filha mais velha, né? Minha filha mais velha, eu vou fazer basicamente daqui a pouco 28, 29 anos de casada, e minha filha também vai fazer quase 30 anos. Quando eu olho para minha filha, eu olho para ela e vejo uma menina, né? Sempre será uma menina. E ela vai fazer 30 anos daqui a pouco, né? Realmente é uma benção. Eu não tenho problema com a idade, com não, pastor. Beleza. Aliás, como eu falei que o meu problema tá ligado ao ego. Pastor, Meu problema tá ligado ao ego, vocês sabem que dificilmente eu vou me achar Então vamos levantar aqui mais um pouquinho o ego dele, né? O senhor vai fazer 70 anos com cara de 30, porque bendita cutis, bendita pele, bendita cor. Olha, né? pastor, olha aqui, um ouvinte dizendo o seguinte: JR, você já percebeu que alguns idosos usam óculos escuros para disfarçar as rugas nos olhos, usam até em tempo nublado? Não reparei isso, não. É verdade? Tem isso, Jonas? Não, eu não faço isso. Não, perguntando se você conhece. Tá. Você já viu? Geralmente as pessoas, até por conta do tempo, a luminosidade às vezes atrapalha, aí você acaba tendo essa necessidade. Nem sempre o óculos é para sol, pode ser para óculos escuro. Exato. Né? Quem tem dificuldade nesse caso aqui, nem para não, é para esconder. Quando eu aquele oclão, quando eu vou tirar uma foto de manhã, acordei, é necessário tirar uma foto, eu coloco logo um óculos escuro para não aparecer a minha olheira, né? Óculos escuro é maravilhoso. JR, eu não tenho medo de ficar feio, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, porque tudo que eu já passei na vida, passando por coisa complicada, eu não posso nem pensar em beleza quanto uma de nossas queridas ouvintes. A impressão que dá é o seguinte, que quando a gente trata sobre beleza, ela depende, o ponto de vista. Mas a Bíblia diz que a beleza do coração formoseia o rosto.
A Bíblia traz uma perspectiva espiritual sobre a nossa aparência que me traz assim uma convicção do quanto nós precisamos tratar a nossa vida espiritual e o quanto a nossa vida espiritual pode resultar em beleza física. Não como um processo com este objetivo, mas como uma questão natural, né? Quando você está bem com Deus, você está bem com o próximo, há uma serenidade, há uma tranquilidade, isso tudo faz uma diferença enorme, até porque beleza depende do ponto de vista. E o apóstolo Pedro, ele disse que a vida é como a erva e a glória da vida é como a flor da erva. A erva seca e cai, e assim a vida da gente. Mas aquele que tem a presença do Senhor, esse permanece, esse é a beleza interior, é a alegria constante. Tem gente aí que tem aparência linda, mas o interior tem uma coisa vazio. que eu não posso deixar de dizer, né? Durante um bom tempo da minha vida, eu tive muito medo de não conseguir pagar as contas. Porque era difícil, né? A gente começou um casamento, a gente vivia com a ajuda das pessoas, orava muito a Deus de um dia conseguir pagar minhas contas sozinho. Então eu olho para minha trajetória, como essa ouvinte acabou mencionando aí, e eu não me sinto no direito de tudo que Deus realizou, de imaginar que eu não conseguiria pagar as contas. Porque seria como se eu pensasse igual o povo de Israel. Deus sustentou o povo, deu maná quando não tinha nada, deu carne, deu água, e depois de ter experimentado tudo isso, eu vou achar que vai faltar? Entende? Eu não posso, eu não tenho direito de ter esse medo. Esse medo. Né? É como se eu desconfiasse de um Deus que para mim sempre foi digno de confiança. Provedor, cuidador. Provedor. Não é? E aí, a questão de você, da beleza e da questão da provisão, quando você está envolvido com esse Deus, não é? Hoje, na parte da manhã, me preparando para vir para cá, com muitas necessidades para serem resolvidas, de repente, eu recebi um telefonema. Eu tenho uma enfermidade, necessito tomar algumas medicações, e só que você ora, você deposita isso aos pés do Senhor, a questão da provisão. Você deposita aos pés do Senhor, você vive a sua vida e às vezes você acaba deletando algumas das suas necessidades. Aí o telefone tocou. E aí a empresa disse assim, olha, o senhor pode vir aqui buscar as suas medicações porque elas já foram liberadas. E aí eu falei assim, meu pai, que maravilha. E aí eu desci pro andar térreo, minha esposa estava assim, filha, olha, Deus respondeu. Então, quando você está nesse envolvimento, você acaba não olhando a sua condição, se você está bonito ou feio, porque você está diante do Deus que é vivo, que lhe cuida, que guarda, que protege. É claro que eu tenho que tomar cuidado com as pessoas que estão nos vendo, né? Então eu não vou ficar, né? Então a preocupação com a aparência, mas a preocupação com o outro, porque eu acredito que quando eu convivo com o outro, eu tenho que também presenteá-lo. Eu queria encorajar os nossos ouvintes que num tempo de sua vida começaram a se achar feios. Ou até que ouviram de alguém, né? Você é feia, você é feio, e a pessoa acaba achando que aquilo é verdade. A gente tem que ter cuidado para não assimilar isso como verdade, porque há muitas outras coisas que são mais importantes e, volto a dizer, é o ponto de vista de alguém. Então, cuidado com esse negócio. Você, de repente, se sente feia e porque você se sente feia, você não se valoriza. Você vira aquela pessoa que se entrega na expectativa de receber um elogio. E esse elogio você espera que seja sincero, mas não acredita. Então vira uma doença, uma coisa brava, porque você busca o elogio vem, você não acredita nele, porque você sabe o quanto você fez para receber aquele elogio. Não há sinceridade nisso. A beleza do coração aformoseia o rosto, é o que diz a palavra do Senhor. Quando nós cremos na palavra de Deus, ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Você pode não ter, e aqui especialmente para as meninas que nos escutam, né? Você pode não ter o cabelo igual ao cabelo de alguém. Você pode não ter as mesmas roupas que as roupas de alguém, mas olha, nada supera o olhar. O olhar, a postura, a decência, a integridade. Existem valores que não são mensurados assim pela aparência física. E é muito importante que todos nós venhamos a trabalhar isso.
E vamos lá, no fundo, passou isso tudo, aí já veio todo o teste, mas a beleza não é lá essas coisas, glória a Deus. Vamos pra frente, entendeu? Nenhum de nós, viu, Gilberto? Pode ficar tranquilo. Nenhum de nós tem que ficar preso. Gilberto é nosso amigo, companheiro, vai entrar aqui agora, meio-dia, o sujeito de boa aparência, casou com uma esposa bonita, então, são 2 filhas, Gilberto? 2 filhas, aí o cara tá tranquilão, entendeu? Gente boníssima demais. Eu tô só implicando com ele, como eu sempre faço. São 11h59 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. E aí, Marcela Bastos, aniversário hoje do pastor Timóteo, aniversário sábado da Soraya Patrícia. Exatamente. Ela já foi a rainha do piscinão de São Gonçalo. Olha, Há muitos anos. Soraya Patrícia, você tá ouvindo? Aliás, ela impede a Soraya pra entrar. Passou, mudou. A gente vai orar por ela. Aí ele fala isso pra ela pessoalmente. Vamos dar parabéns aqui, porque ontem foi aniversário do pastor Henrique Pimenta, da Igreja Cristã Templo de Adoração na Rocinha. Pastor Francisco do Ministério Apostólico Nova Unção, lá em Niterói. Pastor Luiz Tavares, da Igreja Batista da Graça. E hoje, aniversário do pastor Galindo Júnior, da Assembleia de Deus Central em Nova Iguaçu. Do pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré. Pastor Otacílio Francisco de Souza, da Assembleia de Deus da Lapa. Pastor José Silva, da Missão Evangélica Resgatando Vidas em São Gonçalo. Pastor José Maurício, Igreja Batista aqui em Itacuruçá, na Tijuca. Pastora Neuza Souza, da Igreja Metodista Sal da Terra, no Fonseca. E o pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central do Redentor, em Belfor Roxo. Você vai falar para ela o que você me falou? J.R. Vargas. Hoje é aniversário de todo mundo que tá aí. Eu quero agradecer a Deus por essas vidas. Hein? Você fingiu que não ouviu? O quê? Você vai contar pra ela o que você falou, não? Ex-rainha do piscinão de São Gonçalo. Eu falei aqui o seguinte. Eu falei que você já foi e você não é mais. Entendeu? Que hoje é uma outra história. Entendeu? Eu falei. Já foi. Tem medo de falar o quê? Eu tenho medo de falar alguma coisa? Ela, olha, espetáculo, dona Soraya Patrícia, entendeu? Quando o piscinão, não que ela ia ao piscinão, entendeu? Não, é porque é da região, mora na região e tal, não sei o quê. Tô na mesma linha da minha implicância, mais o quê? Só isso. Então, muito bem. Pastor Jonas Mendonça, obrigado, meu querido. Forte abraço. Muito bom vê-lo, muito bom poder estar aqui, é uma alegria. Posso mandar um abraço lá para nossa querida Igreja Batista em Santa Amélia. Nós, no mês de maio, fazemos aniversário e nós estamos nos preparando para uma grande jornada nesse mês de maio. Alguns amigos lá, o Tito, que falamos ainda há pouco. Um forte abraço à minha querida esposa. Né? Hoje nós tivemos mais uma vitória, como falei ainda há pouco. Deus, como sempre, nos abençoando. E meu netinho, olha né? aí, o Murilo. Outro vovô, né? Que daqui a pouco tá lá em casa, se já não chegou. Maravilha. Segunda-feira é o nosso dia com ele. Glória a Deus. Luiz Fernando está conosco aqui, né? Quem? Luiz Fernando, meu ajudante, que sempre caminha comigo, né? Obrigado, Luiz Fernando. Júlio César, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR, um abraço aí para a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, para as pessoas que participaram desse debate conosco, que Deus abençoe a todos. Maravilha. Leinha, obrigado, Leinha. Um abraço pro pastor Rômulo. Estive ontem ministrando na igreja dele, Maranata no Meia, foi maravilhoso, faltou luz, mas a gente foi no gogó assim mesmo, foi maravilhoso. E hoje eu estarei numa programação da cidade de Vila do Peão, com banda ao vivo, vai ser maravilhoso. E amanhã uma programação com apoio da 93 FM em Paulo de Fronten. Vai ser maravilhoso estar com vocês ali. Que maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui, inclusive na nossa live aqui na 93 FM. Você aqui em qualquer lugar do planeta acompanhando a gente, é um privilégio enorme ter você com a gente aqui na 93 FM. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que Deus te guarde. Você vai ser alvo das nossas orações. Nós vamos orar aqui já, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem ministrado sobre as nossas vidas e orando especialmente hoje aqui também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias. Há muita gente chorando, há muita gente sofrendo, muita gente que precisa da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, do milagre de Deus sobre a sua vida.
Nós vamos orar também por consolo do Espírito Santo, sobre a paz do Senhor, para a cidade do Rio, para o nosso estado, para esse país maravilhoso que nós temos, que sofre tanto por corrupção, por injustiça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado pela sua audiência. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço profundamente pelo Senhor ter concedido mais um ano de vida ao pastor Henrique, Francisco, Luiz Tavares, Galindo Júnior, Guilherme Costa, Otacílio Francisco, José Silva, José Maurício, a pastora Neuza Souza, o pastor Marcelo Farias, a nossa querida Soraya e também ao pastor Timóteo. Sabemos, Senhor, que nesse momento, no mundo em que nós vivemos, é uma grande bênção poder celebrar mais um ano de vida. Que o Senhor dê cada vez mais saúde e paz a todas essas pessoas. Eu te peço pela Sueli, que está no hospital, que o Senhor possa trazer restauração para ela. E, Senhor, fundamentalmente, o Senhor precisa nos ensinar a lidar com o pecado. O Senhor precisa, ó Pai, nos fazer enxergar a proximidade que temos que ter do Senhor. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Mas, ó Pai, nós somos pessoas com coração tão duro, tão cegos, que a gente ignora a Tua presença e acaba mergulhando no pecado. Senhor, que a proximidade contigo, o Seu cheiro possa realmente nos contagiar e que o amor que nós devemos demonstrar ao Senhor nos motive a fazer a sua vontade, nos motive a mudar a nossa vida e, ó Pai, a abandonar o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.